Hoje estamos com o nosso convidado aqui para um assunto bastante relevante nesses últimos tempos, talvez nesses últimos anos. Na verdade, vamos falar hoje sobre língua portuguesa, sobre linguagem neutra de gênero. Estamos aqui com o Lucas Andrei, professor de língua portuguesa. Isso aí, galera. Uma honra estar aqui nesse projeto, participando desse projeto com vocês. E vamos lá, né? Um tema um tanto quanto polêmico aí. Não, nem é polêmico, não. Nem é polêmico. Normal. Agora, na verdade, agora tem mais um tema, né? Antes do que política, futebol e religião. Agora tem linguagem, né? Linguística, que você não pode falar com a gente agora. Atualmente estou dando aula de língua portuguesa, língua inglesa também. Estado, né? Contrato, aquele contrato de comprar. Aquele contrato maravilhoso do Estado. Aquela hora valorizada. Reconhece bem como é a estrutura do nosso Estado, então valoriza muito nossos professores, né? Nós que digamos, né? Então, maravilhoso isso aí. Você sabe mais que eu, né? Não vai dizer nada não, mas o professor tá andando de Dudalina aqui. Foi abençoado, hein? Não cai nessa conversa aqui não, hein? Nessa conversinha aqui da direita. A direita sempre quer dizer aqui da meritocracia, não sei o que, mas não fica nessa não. Não, e isso que ele é limitado em no máximo 40 horas no Estado. Não, mas também a gente trabalha 60 horas, trabalha de manhã, de tarde, de noite, não vive. Aí 40 anos tá aposentando já. Mas tem uns que estão andando de Mercedes. E reclama. Lucas, mas o primeiro questionamento que eu vejo bastante, né, nós estamos inseridos numa era das redes sociais, essa que é bem da verdade. Nós conversávamos hoje à tarde sobre o novo idioma que nós estamos criando, que é o famoso internetês, né, que as pessoas agora estão abreviando o que já era abreviatura de antes, né? Por exemplo, o cara vai lá digitar, estão acostumado com o WhatsApp, Instagram, o cara digita VC, né? TBM, também, verdade é VDD. Não, agora apareceu de nada, né? DND. DND. Largou, tchau. Quer xingar, nem fala completo, TQP. TNT. Não, agora, pra mim, esses dias eu percebi uma abreviação que era assim, FDS. Pra mim é o quê? Fim de semana. Fim de semana. Sabe o que os caras falaram na sala? Eu escrevi esses dias lá no quadro, bom, FDS. E os caras, professor, que isso? Achando que eu tava falando, foda-se. Mas olha só, os caras deram uma nova geração Z, né? Deram uma nova significativa, um novo significado para esse termo. Mas a questão é, você como professor lá do Estado, você percebe que isso vem para a sala de aula, por exemplo, quando o aluno vai fazer lá uma redação, vai fazer um trabalho mais, de fato, né? Que seja mais escrito mesmo ali. Assim, eu digo de uma forma mais ampla, não dizendo assim, a era das redes sociais, a era digital em si. Isso aí influencia muito. Porém, eu tenho que trabalhar de uma forma assim, eu separo. Olha, é uma produção coloquial ou é uma produção formal? Coloquial, você pode usar isso aí tranquilo, se quiser usar, enfim, no WhatsApp, no seu caderno. E coloquial, assim, que os leigos do meu time é tipo, não é formal. É a linguagem que a gente usa aí no cotidiano, tá? Nada assim, não usa as normas plus, enfim. Eu costumo separar isso nas minhas aulas, tá? Então eu deixo bem claro, olha, você será cobrado porque você está em uma aula de língua portuguesa, você não está na sua casa no Twitter, você não está num grupo do WhatsApp da turma, não. Você está produzindo, por exemplo, uma redação, agora até tem, não sei, pelo menos eu tenho acesso a isso, a Redação Paraná, né, que é uma plataforma que o governo desenrolou e tal, e ele tem uma correção automática. E faz uns 2 meses que isso a gente tem que aplicar mensalmente. Cara, e ele, quando o aluno envia, ele manda correção para o aluno. Aí eu tenho acesso, ele manda correção para o aluno. Tá? Então, assim, eles tomaram esse cuidado ao produzir esses textos nessa plataforma, com esses termos aí, né? Esses internetês aí que a gente chama, essa linguagem, porque ficou evidente para eles. Entendeu? Então, ele escrevia VC, ele ia lá e tirava 2 pontos. Então, assim, é óbvio que não é aquela correção que considera as concordâncias e tal, é simplesmente erro de escrita. E eu costumo separar bem isso aí, sabe? Porque influencia muito. Eu digo assim, tu vai produzir um trabalho, usa o que a língua portuguesa pede, não o que você acha ou o que você vê nas redes sociais. Então, assim, na minha aula eu não tive esse reflexo, porque eu já costumo previamente entregar para eles assim, você acha que super assim? Separa.
tu escreve no seu caderno da forma que você quiser, entendeu? O que vai chegar a mim precisa estar correto. Então assim, mas eles usam, né, cara? Eu acredito que cai no senso comum, não no senso comum, né, mas se torna mais prático. Porque assim, pô, você usa economizar uma lei, né? Usar duas linguagens, tipo, tá, mas aí eu preciso pensar em escrever assim, cara, é tudo imediato essa ligação, é imediatista, né? Então se torna muito mais prático, não só no sentido facilidade mesmo, né? Mas no sentido assim, se assim também funciona, por que não? Só que aí são pessoas que saem para o mercado de trabalho despreparadas, que vão para uma redação do Enem despreparada, que vai para um concurso despreparado, que vai para uma entrevista totalmente despreparado, né? Tipo, eu costumo dizer o seguinte, usando esse exemplo do Enem, eu falo para eles, vocês vão prestar um vestibular? Vai lá e escreve assim. Vai lá, produz uma redação, escreve VC lá, beleza? Você vai bem. Então assim, cara, não sei se é falta de orientação de quem usa ou se trata, sei lá, às vezes a pessoa ela é desleixo mesmo, tá? Porque assim, o conteúdo tá ali, tá sendo exposto. Eu cobro, eu sempre tento fazer essa diferenciação, né? Você tá usando a linguagem para você no seu caderno, tranquilo. Não importa, o que você anota aí, o que você escreve no seu WhatsApp, enfim, né? Tem que separar. O que você usa formalmente tem que utilizar o que a língua portuguesa pede mesmo. E por exemplo, é muito a questão do cara colocar a subjetividade como se fosse a totalidade. Aí você comentou bastante sobre a questão dos vestibulares, né? Talvez alguém vá prestar o vestibular. O Enem cobra muito e a redação é o calcanhar de Aquiles de 90% dos estudantes que vão fazer o Enem. Exatamente, eu acredito, né? Você pode falar melhor sobre isso. Exatamente porque a língua portuguesa ela é bastante deixada de lado, assim, a parte formal. A gente fica muito nessa ideia de vou falar um negócio, pode ser que eu esteja sendo ignorante aqui, mas a questão de não ter o preconceito linguístico, aí fica muito subjetivo. Mas tem que respeitar porque o cara fala bicicleta. Tudo bem, mas assim, tem que orientar o cara. Porque às vezes o cara com 60 não é uma coisa, mas o cara com 15, 16, problema, trocar em mais e mais, por exemplo. Tem que respeitar. Não, tudo bem, você tem que chegar para o cara orientado, né? A gente entende que no Brasil nós temos aí de analfabetos mesmo quase 10, 11 milhões. Mas o problema é que os que não são analfabetos também usam dessa linguagem. Entra naquela cota, daí já vai para vários analfabetos funcionais. Que aí sobra o quê? 10% que não são funcionais. O resto do brasileiro é tudo analfabeto funcional, que é exatamente isso aí que se orienta-se. Primeiro, o cara se informa pelo Twitter. Sim. Que já é. Não que não seja uma fonte segura, né? Tem que selecionar, né? Mas aí já pega aquela carência que o Twitter já tem a limitação ali de caracteres. Acho que 153. 140, coisa assim, né? Enfim, é uma limitação de caracteres. Então o cara já tem que reduzir. Então olha só como que a rede social, ela impôs isso pro cara ter que escrever, tipo, também. Ela induz, né? Ela induz o cara, sei lá, talvez uma ignorantização, o neologismo aqui, mas enfim, nesse sentido. Mas essa ideia do preconceito linguístico tem as duas vertentes, né? Assim, eu tenho que respeitar o cara que não tem escolaridade, ele fala dessa forma. Aí eu tenho que analisar, por exemplo, igual você falou, da idade. É um problema analisar por esse fator, porque você pega escolas de campo. Cara, o ensino, querendo ou não, é defasado, né? Numa escola aqui na cidade, uma escola regular, ainda acontece, né? Enfim, não é um ensino perfeito, né? Mas no campo, por exemplo, ele vê isso aí na escola e na prática social dele, qual que é? É falar errado, é errado, né? Cria esse vício, né? Errado, né? Então, assim, é inevitável, dependendo do círculo social da pessoa. Então, assim, tem muito isso. Então, por exemplo, só para ficar um pouco mais claro, até para a galera de casa, assim, dá um exemplo desse preconceito linguístico. O que seria de fato, assim, que a gente fala, não, você está sendo preconceituoso, assim, de fato, na prática? É justamente fazer essa crítica a pessoas que falam errado, certo? Então, por exemplo, assim, mas eu chego pro Giovanni e falo, mas o Alisson falou estrupo, mano. Aí você tem que parar e analisar a tua condição social. A linguística faz esse processo. Né? Ela não considera o texto que você está reproduzindo, ela considera o que permeia você. Né? Então, qual que é a sua condição social? Né? Qual que é a sua escolaridade? O ambiente em que você frequenta, enfim.
Analisa tudo isso, sabe? Tudo que permeia, qual a sua idade, por exemplo, o ano ali que você está inserido, o contexto histórico e tal. Então, assim, aí as pessoas vão lá e ficam, putz, mas o cara fala errado. Né? Mas para a linguística, não se tem esse errado, justamente entre aspas que você falou, porque, cara, a gente tem que analisar o que permeia a pessoa. Até o próprio conceito de errado, né? É errado para quem? Talvez ali gramaticalmente, ortograficamente errado, mas assim, dentro do contexto socialmente não existe isso, né? De errado. Mas assim, voltando à questão do Enem, e muita gente acaba pesando muito a questão da redação, porque talvez são 5, né? 5 grandes áreas ali. A redação talvez que o cara consiga talvez a maior nota. Tem matemática, mas assim, não precisa nem entrar no ramo da matemática aqui. O cara vai lá no mercado, dá o troco lá, 50 e 50. Tem 50 centavos, o cara fica pensando. Não, você pega o troco, coloca no bolso e vai contar em casa, vai não passar vergonha. Você entrar no ramo da matemática, eu vejo assim, que então a redação é aquilo que, talvez a grande área que você tem mais potencial de chegar, né, de potencial competitivo, vamos colocar assim. Você trabalha isso na escola, a redação Sim. em si? Que turma você trabalha? Né? Eu tenho ensino finais, nonos anos e primeiro ano do ensino médio. Então, assim, há uma cobrança para essa produção de redação e tal. Então, eu particularmente, eu gosto de iniciar com o nono ano para eles terem uma ideia. Questão estrutural e tal. Aquilo, assim, que hoje, para se produzir uma redação do Enem, vai muito além da questão estrutural e tudo mais. Tá? Mas quem nunca teve contato com isso, tem que partir desse ponto. Entendeu? Porque assim, eu sempre falo, ano que vem vocês estão no ensino médio. Aí vai chegar a professora aqui no ensino médio e vai jogar para vocês, produz aí. E aí? Entendeu? Então assim, eu trabalho também em particular, né, como professor de redação. E cara, a redação, ela, igual você comentou sobre ser um fator mais importante do que as outras áreas, assim, para quem faz essa prática aí, porque a gente tem um estudo prévio da redação. Né? Por exemplo, as questões, você consegue estudar estratégias para a resolução. É verdade, tá? Porque assim, a redação não, você tem um modelo, entendeu? Você tem ali os passos a seguir e tudo mais. Você precisa criar, digamos, a história com base no tema, né? Então, você já tem esse é o grande problema, eu chegar lá. Você já tem ali uma base para, querendo ou não, se chegar mais preparado, entendeu? E cara, 1000, né? Uhum. É o que diferencia a sua colocação ali, em maioria dos casos, para concorrer à vaga que você deseja. A questão do tema, a gente se apega muito ao tema. Tem esse costume, eu não sei vocês, como era com vocês, comigo foi assim. Pra mim foi só 2 vezes, uma eu não fiz a redação, só foi no sábado. E a outra, tipo, nem me liguei no tema. Cara, não lembro o que era. Eu fiz uma vez esse ano, 2020, no caso, só. O problema é que assim, a gente se atenta ao tema. Tem uma pressão, qual será o tema? Lá no começo do ano já começa, né? Qual será o tema? Esse vídeo, na verdade, só com isso na cabeça. Hoje a gente tentando adivinhar, né? Cara, acho que vai cair sobre a imortalidade. Meu Deus, tinha os caras lá, mano, que fazia... os adivinhadores lá, sei lá, tinha um monte de coisa. É louco, sempre cara. Aí, por exemplo, eu tenho vários exemplos, assim, de professor mesmo de língua portuguesa, trabalho em redação, conheço. Cara, estava próximo à prova e tal, e eu acompanhei no Instagram, né, enfim. E, cara, temas, falava sobre o tema. Qual será o tema, abria a caixinha de perguntas, né, assim, que tema que você acha que vai... Então, assim, quem tem controle sobre o tema? Eu acho, assim, que é uma exceção quando a gente não vê chegando próximo à prova, essa curiosidade absurda sobre o tema. Tá? Então, assim, cara, ninguém tem controle sobre o tema, né? Só quem produz a prova, né? Então, assim, isso acaba influenciando a pessoa ao erro. Tá? Porque, assim, a gente consegue trabalhar uma produção de redação sem considerar o tema, entendeu? Por exemplo, assim, existem propostas de redação, estratégias, que você utiliza sem saber o tema. Você consegue utilizar essa proposta para qualquer tema, entendeu? Então, assim, é uma coisa que, cara, sei lá, de onde que veio essa pressão do tema, assim, sabe? Porque eu mesmo peguei, quando eu peguei para fazer, eu acho que eu fiz 3 vezes. Eu já estava na faculdade, enfim, fazia. Tipo, sabe, pra mim, nunca foi uma coisa que me ficava, nossa, eu só ficava curioso, assim,
Quando chegava lá, via, beleza, né? Mas aí assim, é uma coisa tão louca, porque você começa a surtar. Sim. E você começa a estudar sobre vários temas, perder tempo com isso, fazer modelos de redação baseados em temas aleatórios. E aí chega lá, cara, não gosta da por exemplo, eu mesmo, que nem você falou, Lucas, a questão de uma estratégia. Porque o Enem é muito estratégia, né? Ele é muito conteudista e cada ano que passa, né? Por mais que eu tenha feito só um ano, eu fiz algumas outras provas, eu vejo que cada ano ele está ficando um pouco mais conteudista, tipo, cobrando mais e mais. O cara tem que saber, por exemplo, ano passado eu fiz ele, cara, e as questões de geografia, cara, estavam difíceis pra caramba. Tipo, se eu não tivesse de fato ensino superior na área, eu ia ficar boiando, tipo, coisa que eu, como professor, eu não ensino na escola. Isso não tá nem na grade curricular ali do ensino médio. É coisa muito específica, assim, sabe, sobre movimento lá de placa e tal, que não é cobrado, só lá na disciplina de geologia mesmo, enfim. Mas assim, mais pegando especificamente sobre a redação, especificamente, nesse caso, eu vejo que a galera fica muito bitolada nisso. Eu quero fazer uma redação por semana, 3 por semana, de cada tema possível. Sim, né? Tipo, né? Tipo, tu produz tu chega no segundo, você já era o primeiro. Cara, não tem nada a ver. Pra você ter ideia, ano passado, cara, eu fiz aí no máximo umas 5 redações durante um ano. 5. Então, tipo assim, eu fiz ali umas 3 perto da prova, tipo, uma a cada 15 dias ali, no último mês, talvez ali, um mês e meio. E só, eu fiz uma no começo do ano, mas a minha ideia era o quê? Tentar entender a estrutura, tipo, tipos de conectivos, como que eu posso usar as argumentações, como que eu inicio, né, a conclusão, o que eu tenho que colocar ali na competência e tal. Então, tipo assim, eu bolei realmente. Esse ano eu fiquei o ano inteiro bolando de fato, uma proposta de intervenção, um esqueletinho, como que eu ia fazer. Então, tava nem pro tema, podia ser chuva ácida, sei lá, qualquer outro tema. Guerra em Marte. Não, e essa questão do tema, além disso, a galera foge ainda. Por exemplo, assim, o Enem ele não vai cobrar uma coisa que está em ascensão. Normalmente, ele cobra uma coisa que não está ali, assim, é comentado e tal, mas é bem específico, né? A gente pode perceber. Aí acontece o quê? Por exemplo, ele solta lá o tema. Aí a galera vai e produz, putz, fui mal. Tá, mas foi mal por quê? Eu estudei e fui mal. Normalmente a galera usa isso como desculpa. Quem nunca, na realidade? Estudei, putz, fui mal. Por exemplo, o Giovanni, ele deu o exemplo aí das competências. Analise as competências. Antes de começar a estudar, peraí, o que eles cobram? Certo? São essas competências, eu tenho que atender esses quesitos, né? A variação de notas ali entre as competências e tal. Então, assim, tem uma carga teórica que você consegue utilizar citações de diversos escritores, cientistas, enfim, em qualquer tema. O chave, né, que a gente chama. Então, assim, cara, se atentar ao tema é sofrer por antecedência, assim, sem necessidade. Então, e eu vejo muito isso, cara, eu vejo muito, tanto professor particular e tal. A escola em si nem se fala, né? Se for depender da escola, por exemplo, assim, eu tenho que fazer um diferencial. Né? Eu não trabalhei em si, por exemplo, lá com o segundo, terceiro ano ainda essa questão da redação, não consegui aplicar isso com eles. Né? Mas eu venho trazendo desde o nono ano para que eles tenham contato ali, né, e tal. Então, se você for se atentar a isso aí, dificilmente você vai ver. Né? E tipo, é um erro também, muita gente deixa para estudar quando está no terceiro ano. Sim, o cara não deixa para se preocupar, peraí, tá no primeiro ano, não tá nem aí. Aí quando chega lá no finalzinho do ano, do terceiro, acho que agora eu vou preparar pra... Aí o cara vai começar a ver, aí fica se matando lá atrás de repertório sociocultural. A partir de quando que eu posso começar a fazer o Enem? A partir do segundo ano, né? Segundo ano? Acho que é do segundo ano. Isso aí você faz como treineiro, né? Só pra experiência mesmo. Cara, não sei se é válido, sei lá. Tu não... Cara, é que Enem é uma loucura, na verdade, né? Tu nunca vai conseguir responder aquelas questões lá e... Você vai lá, por exemplo, são 180, né? Cara, você não consegue ler metade. Se for parar para ler, por exemplo, interpretar a questão e tal. É óbvio que a experiência é válida, né? Para a pessoa chegar com raiva no que vem lá e boa. Mas não sei se resolve muita coisa, tá? Eu levo como base a redação em si. Sabe? Responder as questões ali, para treino, assim, cara, não sei se é um exercício que influenciará, por exemplo, no próximo ano. Entendeu? A pessoa, um aluno regular, tá? Um aluno que não tem condição, por exemplo, de pagar um curso particular.
Se ele for lá e vai fazer, beleza, aí ou ele vai fazer alguma coisa por conta, porque a escola em si ela não fornece, eu digo escola ensino regular, enfim. Estado, né? Ela não fornece, por exemplo, uma matéria que faça você fazer esse processo, sabe, de análise de questão, enfim. Óbvio que tem a língua portuguesa, mas se você não segue o currículo, o que acontece? Você sabe. Então, assim, a gente tenta dar aquela escapada, né? Mas às vezes a gente vai por conta. Então, cara, eu acho mais válido treinar a redação em si do que para uma pessoa, por exemplo, assim, que não tem uma condição. Né? Porque no cursinho mesmo eles te ensinam várias estratégias ali, né, para você resolver a questão. A gente tenta ajudar, na verdade. A gente, como professor, a gente tenta dar uns toques. Os alunos às vezes não entendem, não aceitam, acham que você está cobrando demais, né? Mas, por exemplo, eu trabalhava em colégio particular, os caras têm disciplina de produção textual. Sim. Agora você tem que embutir isso dentro da língua portuguesa. Você não tem uma disciplina de língua de produção textual. Os estados não ofertam isso. Isso a gente encontra em colégio particular. Né? Tem. E os caras produziam todo os tipos de texto. Então, tipo, era carta leitor, reportagem, cara, dissertação. Visando vestibular. Vestibular, é aquela coisa. Então, aí pensa, isso, tô falando de sexto ano. Sim, não. O cara desde o sexto ano, o cara já vem sendo treinado para ele fazer, chegar no ensino médio, o cara tá zero bala. Isso o cara ainda, se o cara quer fazer uma medicina, um curso que é mais concorrido, o cara ainda faz 2, 3 anos de cursinho particular aí, entendeu? Então, olha só, a defasagem começa aí, entendeu? Então, eu sempre digo que na educação pública há uma inversão. Você percebe que a educação básica ela é subvalorizada e o ensino superior é supervalorizado. E aí o que acontece? Aí a galera da escola particular fica com as vagas da universidade pública, que era pra galera que não tem dinheiro. Então, por exemplo, os caras que passam em medicina mesmo nas universidades das federais, é cara que tinha dinheiro pra pagar cursinho de R$1.000, R$1.500. Que os caras entram, por exemplo, num cursinho foda, justamente visando uma universidade. O pai prefere pagar R$1.500, por exemplo, no cursinho por mês, que pagar R$12.000 de mensalidade futuramente. Então, tipo assim, é uma inversão muito complexa, né, da própria educação. Mas uma outra coisa que eu vejo também, que eu acabo trabalhando, apesar de eu trabalhar com geografia e história, eu vejo que a galera não consegue o básico, que é a interpretação. Por exemplo, ano passado a prova de redação lá do Enem teve o seguinte tema. Eu sei que você está curtindo esse podcast sobre um assunto bastante interessante com o professor Lucas, mas eu tenho que falar para você sobre a Renovare Casa e Construção, a sua melhor opção quando você tem o sonho de construir. Então lá você encontra do piso ao teto. Lá o pessoal vende desde o material básico, tijolo, cimento, areia e pedra, até o acabamento. Então desde porcelanatos acetinados, pisos cerâmicos com borda bold ou retificados, pisos laminados, esquadrias de alumínio e tudo que você precisar, como balcões de banheiro e acessórios para toda a sua casa. Então fale com um dos nossos vendedores. Nós temos 3 endereços em Toledo. Ali do ladinho dos Camelôs, nós temos também lá na Rua Barbosa e nós temos também lá na Cine Lima. Sem contar que a Renovare nós temos a melhor opção quando se fala de entrega. Então a nossa entrega é bastante rápida, bastante acessível e você, ainda melhor, você pode negociar o preço com um dos nossos vendedores. Então você encontra, por exemplo, cimento Votoran a partir de R$ 28,49, um preço imbatível, o melhor da região. Você encontra, por exemplo, vasos sanitários com bacia e caixa acoplado a partir de R$ 259, é o melhor preço. Você também pode parcelar tudo em 10 vezes sem juros no preço da etiqueta. É só falar com os nossos vendedores que nós cobrimos qualquer preço à vista da concorrência. Então não deixe de ligar no fone 3056-5601, fale com a Aline, com o Clayton, com o Ivan ou com o Cláudio, que eles vão fazer o melhor atendimento e um acompanhamento da sua obra. Eu tenho certeza que a sua negociação na Renovare vai ser a melhor que você pode esperar. Que é a interpretação, por exemplo, ano passado a prova de redação lá do Enem teve o seguinte tema, que era o estigma associado à saúde mental dos brasileiros. Foi assim, né? O estigma associado. Só que ele não era sobre a doença, era sobre o estigma. Aí um monte de gente tangenciou o tema, por quê? Porque começou a falar sobre a doença. Mas na verdade o tema falava sobre os estigmas. Ou seja, muita gente não sabia nem o que era estigma, sendo que na própria redação estava lá escrito o significado estigma, né? Que é aquela parada tipo um preconceito e tudo mais, né? Enfim. Então, ou seja, o próprio interpretar das questões, você percebe que a galera não sabe. Cara, às vezes nem é falta de interpretação, sabia? É pressa mesmo. Enem, por isso, cara, bloqueios, o Enem é muito complexo. Cara, eu não fiz 40 questões, acredita? Umas 25 no primeiro dia. Não, mas se tu for parar, cara, pra ler isso. Não, de linguagem, cara, eram os textos desse tamanho assim, ó. Cara, era a folha A4 dividida em duas, né? Tipo, era 2 textos de um texto. Não, tipo, sai morto, né? Poema, né? Coisa que eu odeio no Enem, no português, linguagem, isso é poema. Não, o texto. Velho. Aí, qual que é, né? É aí que eles desenvolvem essas estratégias, né? A questão da leitura ali e tudo mais. Aí o cara mete Camões lá.
E aí, isso é muito interessante que eu estava pensando nesse tempo. Quando você viu isso aí numa aula de língua portuguesa? Porque olha só, difícil, na parte do preconceito, talvez aí a questão do preconceito não agora linguístico, mas até na própria produção da redação. Porque ano passado teve todo aquele contexto da pandemia e o Estado, né, o governo, o Ministério da Educação, não pensou nisso. E a prova veio, muita gente que fez nos outros anos falou que a prova veio muito mais difícil, principalmente humanas, né? Mas olha só, humanas e linguagens, estava bem difícil. E aí o que acontece? Você percebe que a galera acaba sendo prejudicada. A galera não tem esse acompanhamento, não tem essa noção, não tem essa preparação durante o ano. Nem aula teve, né? Nem aula teve. Então, tipo assim, ensino remoto, cara, era o cara ali fazendo a questão com o Google aberto, pegando as respostas e tal. Então tava bem válido nesse sentido. Então a galera é bastante defasada também nesse sentido. E a questão do preconceito que eu digo, até da própria preparação do repertório sociocultural. Você pega lá um cara que, vamos dizer ali, sempre estudou numa escola particular. O cara, quando ele vai referenciar ali, por exemplo, ele vai referenciar o quê? Shakespeare, Camões, Drummond de Andrade. O cara que, de uma comunidade, o cara que ele conhece é o funkeiro. É o MC não sei o quê. Não, isso que ainda em questões socioculturais, você consegue encaixar essas... Tem que já que dar uma nota maior, né? Essa nova geração, assim, né? Mas é complexo, porque assim, o repertório que é apresentado para por exemplo, uma escola particular, essa preparação é muito superior, incomparável com o meu ponto de vista. Né? Tipo assim, não que seja errado, né? Se citar um funk não é isso. A questão, você pode depender do assunto. Por exemplo, eu citei Chaves. Sim. Numa redação que eu fiz e tal. No outro eu citei um outro que eu acho que Coringa, mas enfim. Mas eu digo assim a respeito do cara ter acesso. Cara, você citar Camões, cara. Muito mais. O leitor vai olhar pra você, putz, cara, o cara tá citando Camões, velho. O cara tá em Ilíadas aqui, o cara tá citando Homero. Eu falo, caraca, olha o cara, tem um repertório daqueles, né? O cara olha diferente. Se depende de qualquer um desses, eu sei. Cara, solta aqui de acho que eu ia citar os MC. Não, se eu conseguir enquadrar, beleza, fechou. Segundo a Anitta. Não, eu me lembro do professor que soltou esses tempos aí. Segundo a filósofa contemporânea, Valesca Popozuda. Nossa! Vocês viram isso aí, verdade? É tiro, porrada e bomba, não sei o que. Falei, meu Deus, cara. Mas essa questão aí, cara, de repertório é muito do acesso, né? O acesso que a pessoa tem, as informações que ela tem, o que é apresentado para ela nesse decorrer aí da escola, enfim. Então, tipo, o preconceito parte daí. Quando você coloca uma prova homogeneizada para o Brasil todo, sem nivelar, sem você colocar, se colocar um cara ali porque sempre estudou, por exemplo, em escola particular no Sudeste, que tem total acesso, né, a sistema informacional. Você pega a região norte, cara, a gente acha que o Nordeste no Brasil é a região mais deficitária, assim, dos vários aspectos. Mas a região norte, bicho, os maiores índices de mortalidade infantil, de analfabetismo, estão ali. Você pegar um cara lá, isso que tem, claro, tem as cotas para a galera que vai tentar as universidades lá. Mas não assim, você pega um cara que mora lá no interior do Pará, no interior do Amazonas, o cara vai de barco para a escola. Comparar com um cara que está ali na grande São Paulo, a prova mesma, tipo, cara, é totalmente diferente. E aí a gente entra numa outra situação agora, que é um pouco mais polêmica, que a gente vê umas vertentes vindo com o que eu chamo um certo ódio mortal agora, né? Que é o terraplanismo linguístico. Terraplanismo linguístico. Agora antigamente era assim na escola. A gente falava, a Terra é redonda. Não é redonda. A Terra é esférica. Não é esférica. A Terra é geoidal. A gente se esforçava para falar isso. Agora quando o cara fala, a Terra é circular, não, é isso aí mesmo, perfeito, é isso. Tudo pro cara não falar que a Terra é plana. Né? Mas é isso que a gente tem que fazer hoje. E a gente percebe muito, que está muito em alta, exatamente por conta das redes sociais, a questão da linguagem de gênero neutro, que é o famoso menino, os famosos. Já ouviu essa linguagem neutra? Olha, eu confesso que eu já ouvi, já vi algumas piadas sobre, já vi até em série sobre isso, porém ainda é um assunto que eu não tenho conhecimento nenhum sobre. Essa é a grande questão, pelo menos você se isola, tá? Você reconhece, você não tem. Aí... Não tenho. Então, essa é a questão. Não tenho, mas o pouco que eu conheço já não concordo. Tá lá, deixar a revelação, é menino ou menino? É menino. Tipo... Cara, é complicado, é complicado. Essa questão do terraplanismo, enfim, na sua área, sabe que é condizente a mim, então é complexo.
né, é um assunto que está em ascensão midiática, aí, rede social bomba, enfim. Mas todas, por exemplo, para mim todes ou Nescau. Isso não existe, tá ligado? Oficialmente falando, né? Considerando aí que isso não é reconhecido pela língua portuguesa. Então, cara, isso aí tá numa ascensão... É como se fosse a criação de um novo dicionário, né? É um vocabulário totalmente novo, né? E, na verdade, a gente tem que tratar com um certo cuidado, né? Justamente por essa ascensão midiática e tal. Porque quem busca o emprego dessa linguagem neutra, eles buscam representatividade e influência. Tá? Se não me falha a memória do grupo social, enfim, das pessoas que têm orientação LGBTQIA+, né, que se enquadram em algum desses... Então já tem tudo isso dentro também, como é que é? LGBTQIA+. O uso dessa linguagem neutra, ele se originou, se não me falha a memória, em QIA+, que é queer. As outras eu não lembro, cara, mas é assexuado, o último, eu acho. Tipo assim, são os não binários. Exato. São as pessoas que elas não como posso dizer, elas não correspondem à orientação, nenhuma orientação que tenha vínculo com homem e mulher, certo? Então, assim, são chamadas de não binários. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque, assim, oficialmente, eu vou ser bem direto em questão a essa luta por oficializar isso aí, por atualizar o vocabulário, enfim, a gramática e tal. Cara, isso não vai acontecer. O máximo que pode ser que aconteça é a linguagem neutra de gênero, ela ser considerada uma variação linguística. Por exemplo, o que nós estávamos falando antes sobre a linguística, né? A pessoa lá fala bicicleta. Não, a pessoa ali fala todas. Isso aí a gente considera como uma variação linguística. Com respeito, né? Exato. E é uma variação linguística chamada diastrática. Tá? O que seria essa variação linguística diastrática? Essa variação linguística, ela pertence a diferentes grupos sociais. Então, por exemplo, assim, existe a linguagem médica, existe a linguagem dos advogados, existe a linguagem dos arquitetos. Por exemplo, se você falar comigo sobre arquitetura... Seria uma linguagem mais técnica, assim, desse modo. Assim, não necessariamente falando em ser técnico, tá? Mas de grupos sociais separados. Certo? Então, essa diastrática, ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, um médico, em uma consulta com uma pessoa, por exemplo, ela pouco entenderá o que o médico falar, tá ligado? Assim, se ele usar termos acessíveis ao conhecimento da pessoa, ok. Se ele usar termo lá da medicina, a pessoa não vai entender nada, ela vai sair... Porque, por exemplo, trazendo para a minha profissão, né? Estou conversando lá com outro arquiteto sobre a espessura da pena. Beleza. Não, o cara vai ter o tamanho da galinha, né? A espessura da pena. Espessura da pena é a grossura da linha, por exemplo, né? Hierarquia de traço. Então, isso é uma variação linguística diastrática. Ela corresponde, ela diferencia um grupo social do outro. Tá? Aí, essa variação linguística, ela acontece assim. Como exemplo, nós temos, eu acredito que vocês saibam que seja dialeto, né? Se é dialeto. Eu pedi exatamente isso. Que é a variação linguística conforme a região. Tá? Basicamente é isso. Só que existem umas, como eu posso dizer assim, não uns filtros, né? Mas existe uma absorção desses letos aí que a gente tem. Então, enquadra-se como exemplo dessa variação linguística diastrática socioleto. Tá? O que seria? É a forma de comunicação falada de um determinado grupo social. Tá ligado? Por exemplo, assim, então, essa linguagem neutra de gênero, o máximo que pode ser que aconteça, a não ser que a Terra, sei lá, não dá pra duvidar mais nada. Então, assim, eu não posso falar se vocês vão, galera, não vai acontecer, tá? Então, assim, analisando hoje isso, contexto, né? O máximo que pode chegar nesse quesito aí de se enquadrar como uma variação linguística, tá? Como um socioleto. Por quê? Essa questão dessa variação linguística que eu comentei, diastrática, ela, assim como o socioleto, né, que é um exemplo da variação linguística diastrática, é particular de cada grupo. Então, por exemplo, assim, você não consegue falar comigo esses termos, eu não vou entender nada. O que você vai dizer? Você vai adaptar para enquadrar no meu grupo social, no nível de conhecimento que eu tenho para poder entender.
E assim, vamos combinar que é uma coisa também, eu acho que é uma questão de acessibilidade e ignorância, né? Porque, pô, se eu sei que se eu falar pra você que espessura de linha, sobre espessura de linha você vai entender, pra que eu vou falar pena de linha? Não. E tipo, e a questão também, pelo que eu tô entendendo, agora cientificamente, por exemplo, ela faz sentido, você comentou sobre o TODS, né? Porque, tipo assim, a galera tenta implementar esse tipo de coisa, e eu vejo bastante gente que é especialista, não sei qual a sua posição a respeito dessa situação, porque exatamente como eu fiz, obviamente, uma piada aqui a respeito do terraplanismo, que o terraplanismo, caso você não saiba, é uma totalmente... Para a ciência, para a astronomia, seria a astrologia, digamos isso, né? Taroso aí também. Os horóscopos aí para a astronomia, que os astrônomos ficam tudo bolados, né? Mas assim, por que talvez isso faça ou não sentido? Qual que é a explicação talvez técnica da linguística para isso? Todos, por exemplo. Certo. Só uma observação sobre essa variação linguística diastrática, que ela considera os fatores também, por se tratar de linguística, considera os fatores externos. Então, sua escolaridade e tal. Então, não se enquadra somente em termos técnicos, tá? Só que você tinha comentado assim. Ele observa toda essa questão que permeia aí as pessoas que estão entrando em diálogo, né? Tem que fazer sentido, por exemplo, para ter uma comunicação efetiva, tem que fazer sentido para você, mas eu também preciso entender. Eu sei que, tipo, os travestis, transexuais, que dá o termo certo para usar hoje, eles têm esse dialeto deles, né? Que eles têm, assim, como... aí que dá, socioletos, né? Tipo, eles têm tipo, dinheiro, é um termo X, né? Bofe, tipo bofe, né? Que eles falam lá, que é o cara. Esse que eu comentei no início, que nós temos que ter um pouco de, por exemplo, de cautela para falar sobre, porque assim, cara, pelo menos a minha posição, tá? Eu não sei a posição de vocês, sim. Eu respeito, enfim, isso não altera nada no meu pensamento, eu respeito qualquer que seja a orientação da pessoa, enfim, tá? É uma questão técnica mesmo, tá? É uma questão de... científica. Gramática, tá? Não tem, é um estudo científico, exato. Então, assim, por exemplo, eles substituem lá todos, eles indicam como masculino e para essa transformação da linguagem neutra eles querem colocar o todos. Tá? O cara chega aqui, tipo, boa noite a todos, todas e a todes. A redundância ele esquece. Nem precisa. Beleza, não considera. A regra, ok. Vamos mudar tudo. Vamos criar. Então, assim, qual que é a ideia dessa pergunta que você fez para mim? A pessoa que defende isso é por falta de conhecimento mesmo. Né? Igual quando eu falei para você antes, assim, ainda bem que você reconhece que você não... Tipo assim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso porque eu não tenho conhecimento. Beleza. Aí entra a ideia, considerando essa era digital, que é surfar no hype, né? Tudo. Aí, por exemplo, assim, eu vejo lá uma pessoa cobrando essa inclusão aí, essa oficialização, né, pela língua portuguesa. Aí tu pergunta pra ela assim, é baseado em quê? Achismo não rola. É uma mudança que você está mudando todo um sistema de milhares de anos atrás, entendeu? Que, sim, óbvio que tem evolução, mas é baseado em quê? É baseado na inclusão? É baseado na representatividade? Cara, mas isso não significa que você não possa usar esse linguajar no seu grupo, tá ligado? Essa questão que eu comentei do sociométrico. Então, assim, há explicação científica para isso, com certeza. Vamos utilizar esse exemplo do todos aí, tá? Para vocês, quando eu falo boa noite a todos, eu estou me referindo a quem? A todos. A todo mundo? A todo mundo que está aqui. Seja você homem, seja você mulher, seja qual for a sua orientação. Tá ligado? Esse é o problema. Se a pessoa, por exemplo, pegar e joga no Google todos, o que vai aparecer lá? Pronome. Pronome o quê? Indefinido. Tá? Eu já disse, é pronome indefinido. Tá? Isso já se enquadra, por exemplo, todos, tanto que eu falei de redundância. Se eu chego num lugar e falo boa noite a todos, boa noite a todas, mas não tem gênero, tá ligado? Todos já está incluindo você. Aí eles falam, não, mas todos se refere-se ao masculino. Vamos usar todas. Né? Aí você tem que fazer o percurso da língua para você entender que esse todos, ele refere-se ao gênero humano. Tá?
e não o gênero masculino. Então, assim, cara, é uma pesquisa que se você jogar no Google, por exemplo, assim, masculino genérico, gênero humano, vai aparecer isso para você. Então, um outro exemplo que a gente tem aí eu nunca vi com E, mas alunos com X, ou com arroba, a pessoa pega lá o substantivo aluno. Daí ela pega o substantivo aluno sem considerar, tipo assim, o processo dessa palavra, tá ligado? Lá no latim, se não me falha a pronúncia, era alunos, sabe? Então, quando teve esse processo óbvio que a língua portuguesa, a base dela é o latim, né? Mas teve outras influências, enfim, até galego e tal. Então, foi um processo gigantesco, né? Essa transformação. Então, tudo que era considerado neutro no latim, para vocês terem ideia, isso já vem desde o latim, tá? Já tinha essa divisão de masculino, neutro e feminino. Tá? Não surgiu agora. Essas línguas românicas, né, de fato. Isso foi, inclusive, quem espalhou essas línguas, né, foram os soldados. O soldado falava linguajar nem alto, nem médio, falava o mais baixo possível. Entendeu? Então, assim, começando por aí. Por exemplo, aluno, você pega lá a origem da palavra, alunos, né, lá do latim e tal. Aí, quando passou-se os substantivos que eram neutros, as palavras que eram neutras lá no latim, quando fez esse processo de transformação, de evolução na realidade, né, para a língua portuguesa, foi para o masculino. E aí é aí que a galera comete o equívoco, entendeu? Não é assim ele foi para o masculino. A palavra, ela não representa a pessoa. O gênero representa a palavra. Entendeu? Então, assim, a palavra não está atribuindo gênero a você. A palavra tem o gênero dela, entendeu? Eu não estou usando a palavra para atribuir um gênero a quem eu estou me referindo. Não, a palavra tem o gênero. E é tipo aquela confusão, tipo, a ideia de neutralidade que eu percebo nessas breves análises que eu fiz, que a galera confunde o gênero linguístico com o gênero biopsicossocial. Sim. Então, tipo assim, cara, a neutralidade linguística não tem nada a ver com que você se reconhece, né? Sim. Se identifica com a sua orientação sexual. Isso é uma outra coisa. Então, cara, igual, novamente batendo nessa tecla. Por que a galera pede isso? É por uma falta de conhecimento mesmo, sabe? Não é por, eu concordo que se ela quiser usar isso no grupo social dela, enfim. Eu digo usar no grupo social não que ela não possa chegar e falar contigo dessa forma, né? Mas é que você provavelmente não entenderá. Entendeu? Então, assim, por que no grupo social? Para justamente ter uma comunicação efetiva, né? Para ter essa troca, para concretizar mesmo o diálogo entre as pessoas. Então, assim, o exemplo do aluno, que eles trocam lá por X, por arroba, por E. Por eu nunca vi aluno. Eu já vi aluno. Tipo assim, já vem. Amigue também, só falam muito. Amigues. Aí o que acontece? É uma explicação assim, digamos que bem tecnicamente pontuada. Tu pega o aluno lá, latim, língua portuguesa, aluno. Para a língua portuguesa, para a regra em si, para a gramática, ortografia, aluno é um substantivo biforme. O que é um substantivo biforme? Eu consigo alterar uma partícula dele ali e se enquadra nos dois gêneros. Ok. Tá. Então, quando eu chego aqui para vocês e falo assim, os meus alunos lá do 9º ano D, eu estou falando de quem? De homem, de mulher, de quê? De todos. Ó, todos. Entendeu? Não é todos, tá ligado? É de todos. Então, assim, eu estou me referindo a isso. Aí o que acontece? É um substantivo biforme. Então, ele é classificado como um substantivo biforme desinencial. É termo técnico mesmo, não tem como... Meu Deus! Desinencial. O que é o desinencial? Eu troco uma partícula e designo o gênero dele. Então, para eu transformar aluno no feminino, eu transformo em aluna, certo? E no masculino? Não tem jeito, já tá? Não é neutro. Ele se refere, ele designa o tema da palavra. Ele não designa como você se reconhece, o seu sexo. E uma curiosidade, cara, esse é o tipo assim, é um pontinho, é a ponta do iceberg para a gente começar a contestar essas pessoas que cobram essa oficialização da língua. O aluno em si, esse desinencial, esse subgrupo do substantivo biforme, né, ele não se designa em masculino, só em feminino. Então ele só tem desinencial para feminino, ele não tem desinencial para masculino. E aí? Vamos incluir agora também, vamos pedir que ele seja reconhecido como substantivo masculino, então, não é? A gente tem que brigar pela nossa causa, se for ver por esse lado.
Pode concluir. Não, pode. E às vezes assim, eu estava vendo, né? Isso chega a mais ou menos 1,5% a 2% da população que faz uso desse. Talvez ele. Me desculpe interromper, não. mas a gente não pode considerar que faça uso, né? São pessoas que se reconhecem no gênero não binário, né? Sim, Vamos dizer que não se reconhecem em nenhum dos gêneros, né? Eles são não binários. Vamos dizer assim, que seriam potenciais usuários. Exato, assim, se vão utilizar ou não, aí é uma outra história. Isso. A língua portuguesa está aí, muita gente não usa. Inventa um dialeto, nem faz uso da língua portuguesa, olha aí. Mas eu vejo assim, a língua, às vezes a galera, eu acho que isso não é novo, eu acho que não é específico de agora, né? Simplesmente, eu acho que existem, talvez, eu não tenho esse conhecimento, mas é pela lógica, né? Que a galera tenta fazer posse da língua e não vê a língua simplesmente como uma ferramenta, né? Que nós, ou seja, o meu grupo, independente de qual seja, eu tenho que analisar a língua como neutralidade e fazer o uso daquela ferramenta e não querer adaptar a ferramenta à minha utilização. Entende? Por exemplo, a enxada, ela serve a enxada padrão para todo mundo. Não depende se eu vou plantar uva ou se eu vou plantar soja. Aí eu tenho que adaptar a enxada de todo mundo para uva porque eu estou plantando uva. Tipo, não faz muito sentido. Nós somos meros usuários, né? Dessa ferramenta que tá aí. Então a gente não tem esse controle. Por exemplo, vamos mexer essa causa social aí, 2% são o quê? 3 milhões da população? Dá mais ou menos aí, 2 milhões e meio, talvez. Os potenciais, né? Vamos dizer assim. Em porcentagem, sim. Esse que é a coisa. Mas eu digo assim, mesmo se fosse, sei lá, eu digo que a força seria maior, né? Mas se fosse, por exemplo, sei lá, 10%. Beleza, então vamos mandar esse acordo para lá porque a gente quer incluir essa linguagem neutra de gênero. A gente precisa ser reconhecido dessa forma. Primeiramente, eu acho que falta reconhecimento em muitas outras áreas para essas pessoas, tá ligado? Do que a própria língua, né? E a língua é um sistema, como eu falei anteriormente, é muito complexo. Então, assim, por exemplo, para fazer um acordo ortográfico, o último, né? O novo de 2009, ele iniciou em 86, se não me falha a memória. Entrou em vigor aqui no Brasil, que acho que tornou-se obrigatório o uso tal, em 2009. Olha o tempo. Tá? Então, assim, cara, provavelmente isso aí cai até em desuso. Então, e tem a questão também que nós temos vários países que são lusófonos. Tipo assim, se a gente adaptar isso a brasileirar o negócio. São países que falam, que compactuam na mesma língua, que falam a mesma língua. No caso do uso, né, a língua portuguesa. E eu vejo assim, você bem comentou sobre a questão da inclusão, porque às vezes a mentalidade é sobre a inclusão, né? Vamos incluir tal grupo XXY, tal. Só que às vezes, vamos ver, por exemplo, eu trabalho na escola, eu também sou especialista em múltiplas deficiências, né? Com alunos que tenham necessidades especiais. Então, por exemplo, você pega lá um cara que tem dislexia. Sim. O cara já tem dificuldade de aprender. Imagina pra mim. O básico, entendeu? Tipo, o cara não sabe ler. O cara tem 15 anos, ele tá sendo alfabetizado agora. Cara, tipo, a gente tem uma outra língua oficial, por exemplo, que é a Libras. Por que a Libras não é falada, então, não é cobrada dentro das escolas? Ninguém veio pra Libras, essa que é a verdade. Por que não tem uma disciplina de Libras na escola pra gente, de fato? Eu acredito que é muito mais latente a gente entender que é uma língua oficial, não é dialeto, Libras, né? Língua brasileira de sinais. Você falar isso para as crianças, né? Para conversar com o coleguinha que tem talvez surdez, né? Ou que realmente queira. Isso deveria ser incluído. Uma pauta, isso é inclusão. Né? E aí, por exemplo, você exclui também, a meu ver, o próprio surdo que faz a leitura labial, porque você fala todes, é diferente de todos. Não, isso, né? Me perdoe eu interromper, mas assim, eu acho que chegar a esse ponto, a essa discussão, cara, nem é válido. Porque assim, é uma parada que não vai desenrolar, não vai se tornar oficial, entendeu? Então assim, cara, se a gente for parar para analisar quais serão as dificuldades pós uma oficialização um dia para essas pessoas que necessitam desse atendimento especial, não rola. Não é a mesma coisa que você colocar o emoji como forma de... Sim, não. Por exemplo, igual você comentou do todes, ainda que é pronunciável, põe um arroba. Tu vai falar o quê? Um X. Como que uma pessoa... igual tá ligado? Não, não existe, não, é impronunciável. Aí que entrou essa fita aí de querer colocar som, tá ligado? Atribuir som aí ao arroba, enfim. E tem, por exemplo... Nossa, é muito vasto, né? São várias coisas. Por exemplo, outra situação, outro complicador, né?
eu trabalhava há alguns anos com um aluno que tinha baixa visão, baixíssima visão. Ele tinha que colocar 2 lentes uma em cima da outra e olhar bem de pertinho, assim, então, o livro e tudo mais. E tinha um outro lá, numa cidade vizinha que eu trabalhava também, quando eu fazia estágio ainda, que ele fazia a leitura do livro por software. Então ele ficava com o fone, de fato, né? Sim. E aí eu falava as páginas, ele passava, o computador ele era todo adaptado, né? Ele passava a mão assim e tal, e fazia a leitura do livro didático para ele, né? Então pensa, aí você vai colocar lá todas amigues, pensa a confusão na substituição de todos esses softwares, não sei o que, com simplesmente não, claro, a gente tem que, como você falou, a pauta relevante, é uma justificativa relevante socialmente falando. Mas acredito que de todos os problemas do Brasil, né, educação, saúde, transporte, enfim, né, cara, a gente falar de talvez esse terraplanismo linguístico, tipo, é que você falou, uma discussão talvez, não sei, o adjetivo que usa. Cara, é que falta buscar conhecimento. Conhecimento tá aí, cara, igual a gente comentou, a era digital. Se tem celular que joga aí, hoje, se você colocar, vocês podem até fazer essa experiência, coloca aí, linguagem neutra de gênero no Google. Você não aparece lá, por exemplo, o link para você analisar e tal, aparece usos já, tá ligado? Então, assim, querendo ou não, se você vai pesquisar isso aí, a pessoa acaba sendo influenciada. Uma pessoa que, vou absorver isso aqui mesmo, que tá aqui, beleza. Então, o primeiro site que aparece lá, linguagem neutra de gênero, entenda. Mas, por exemplo, uma outra questão agora, que até o Alisson também pode falar um pouco mais sobre essa questão, que eu vejo que tem muito, assim, a gente fala, beleza, é uma questão talvez de desconhecimento, talvez de ignorância, mas a gente percebe que tem doutores, tem pós-doutores, né, a galera realmente cientistas, né, linguistas, que apoiam essas causas e tentam achar, não sei se brecha é a palavra correta aqui, mas lacunas talvez na linguística, não, peraí. Um exemplo que você comentou sobre o grego antigo mesmo, eu vou trazer agora um texto para o nosso lado um pouquinho. Você pegar, por exemplo, a palavra Bíblia, né, da tradução para o português, o que ela significa? Ela significa livrinhos. Você pegar lá o Biblon, né, do grego antigo, significava um livrinho. Quando o O no final do grego antigo significava o singular. E quando você coloca o A no final, significa plural. Então, quando a gente diz biblion, é livrinho. Agora, biblos, né, a gente, no caso o livro. E quando a gente traduziu para Bíblia, aí a gente coloca livrinhos, que é isso que significa a palavra. Então, por isso que não é biblio, ou biblio, né? Então, ou seja, por isso que é bibliar, porque está realmente representando o plural. Então, esse A no final não significa que é simplesmente feminino, mas é uma raiz que significa a pluralidade, entendeu? Nesse sentido. E outra, existe também, não levantando um problema para que a pessoa venha me explique como que ela vai transformar isso para a linguagem neutra. Existe o substantivo sobrecomuns, que ele corresponde a um gênero só. Tá? Então, por exemplo, assim, você quer falar garfo. Tu transforma o garfo em masculino e feminino? Ou você fala o quê? O garfo. A garfa. Não existe. Tá ligado? Não existe, não tem como. Então, assim, faca. São uma colher. E aí? Tá ligado? Outra, assim, por exemplo, que a gente tem estudante. Define-se o gênero através do artigo, né? Ou a. Tá, e aí, por exemplo, como que se aplicaria tudo isso em questão da língua inglesa? Existe isso? Certo, existe. Porque, por exemplo, o inglês, teacher. É que o inglês já não tem a neutralidade que nós temos aqui. É aí que a gente se engana. Tem, inclusive, um dicionário inglês que ele adotou já o they e o them como forma neutra, para a linguagem neutra de gênero. Então, assim, não é uma parada que rola só no Brasil, tá ligado? Na Argentina, enfim, do lado, tem uma faculdade lá, não me recordo o nome agora, que é de Ciências Sociais. Eles emitiram lá um comunicado e tal, e eles falaram que a partir daquela data funcionaria da mesma forma, né, do Brasil. Acrescentava o E para a linguagem de gênero, dentro da universidade. Então, assim, não acontece só aqui esse movimento. Chegou a pizza ou não? O nosso patrocinador? Chegou a pizza da família, ó, quentinha daquele jeito. Gente, esquece, hein? Estouramos, hein? Pizzaria A Família, hein? Vamos ver se o nosso diretor vai trazer a pizza pra nós aqui. Gente, eles estão com... Eita, meu Deus! Meu Deus, esquece. Essa é a prova. Só um cheiro aqui, hein? Esquece. Gente, eles estão com o rodízio
a partir de R$ 39,90 de quarta a domingo. Então nós vamos deixar aqui o endereço deles, o arroba, você segue lá no Instagram, você pode falar com eles enviam para quem mora em Toledo, oeste do Paraná. Eu sei que esse nosso podcast é para o mundo inteiro. Pizzaria Família. Então o Jackson lá, ele entrega em Toledo, ele não cobra frete. Cara, é raro, velho. Uma pizzaria, alguém que produz lanche. Eu moro, não sei se vocês conhecem, Pinheirinho, tá ligado? Tem frete que é 15 pila. Cara, lá na família você não paga frete. Então é grátis, você faz o pedido, você pega lá o telefone dele aqui, ó. Você pode também baixar o app, eu vou colocar aqui para vocês o nome do app certinho, e você consegue ligar. Você tem lá, ó, Pizzaria Família Delivery. Então procura no Instagram, vou colocar para vocês, ou o WhatsApp, ó. Tá aqui, eu vou falar para você, 99820-1170, DDD 45. Fala com os homens lá, com certeza, melhor pizza da região. Aprovado. Tá, vamos, né? Faça as honras aí. Vamos ver se é boa. Pega aí, diretor. Se o diretor aprovar, tá valendo, hein? O diretor foi bem nessa, hein? Não sei como é que sobrou pizza pra propaganda. Esquece, hein? Pô, demais, hein? Demais. É, e ele não economiza aqui na calabresa, né? Bem. Salsicha. Calabrese. Viu? Italiano. Boa, hein? Boa. Inclusive, tem uma escola, que teve na realidade em 2020, no Rio de Janeiro, que eles emitiram um comunicado, não lembro se isso foi a nível municipal ou comunicado somente para os pais e tal, que eles iam adotar essa linguagem de gênero, mas que era para os professores continuar trabalhando a língua portuguesa da forma que ela considerando a norma culta, etc. Todas as suas regras. Né? E teve uma reivindicação bem grande dos pais, eles levaram até para o Ministério Público, se eu não me engano, e tal. Teve uma movimentação assim bem... E a escola teve que abrir mão, né? Isso, falando de uma escala mais global, eu vi também uma notícia que o Ministério Nacional da Educação, né, alguma coisa nesse sentido, como se fosse o nosso MEC, nosso Ministério da Educação, que no caso do Brasil, proibiu. Então está proibido qualquer variação nesse sentido, nessa tentativa dessa neutralidade, nesse que a gente está conversando, está totalmente proibido. Exatamente por conta dessa... Onde foi isso? Na França. Vários outros países, né? Mas em contrapartida, por exemplo, eu vi também que no Canadá isso foi instituído. Okay? Mas assim, é uma discussão bastante complexa, né? Bastante sensível, quase que uma linha tênue assim, entre talvez a linguística e a questão da biopsicossocialidade e tal, então fica bem complexo. Mas assim, também está muito politizado. Sim. Né? Então assim, você fala hoje, por exemplo, pautas que são problemáticas da sociedade. Aquecimento global. É mais uma questão política do que uma questão climática. Você fala hoje a pandemia, a própria pandemia. Tá? Nós temos toda a questão de ser complicada, de pessoas morrerem, né, de ser grave e tudo mais. Mas hoje é um exemplo. Ela está muito mais uma guerra política a respeito acerca da pandemia do que de fato a pandemia, o vírus. Muito mais preocupante do que o Bolsonaro disse sobre a pandemia do que os números do a nível global, assim, quando se fala de economia e tal também. Outro exemplo, a própria discussão, né, de gêneros, né? Mas dentro da escola essa discussão tem. Então, ou seja, deixa de lado o grupo que é o específico, que é o atingido, e passa a politizar. Né? Então, às vezes, isso acaba prejudicando o diálogo. Né? Eu acredito que dentro dessas discussões há muito fogo e pouca luz. Né? Então, fica muito briga. E eu acho que isso se torna, eu acredito que isso se torna também algo midiático, né? Então, alguns canais de comunicação grandes estão incluindo isso em séries, filmes. Tem aquela série Sex Education, já colocaram algo relacionado. Já tem uma ou duas pessoas não binárias, não sei exatamente. O filme do Chuck, o filho do Chuck, no novo filme do Chuck, vai ser não binário. Então começa a inserir de uma forma como se, por exemplo, assim, o mundo tivesse que respeitar isso, mas de certa forma você vê que não é genuíno, você vê que é com um intuito, né? E talvez midiático. A questão assim, eu fujo dessa questão de politizado, porque você se combate a pessoa que leva por esse lado politizado com a pergunta, mas você está se baseando em quê?
é o científico, tá ligado? Eu não estou vindo aqui falando o que eu acho. Tá? Então eu tenho um preparo para isso, faz parte do meu dia a dia, enfim. Porque, querendo ou não, sou questionado em sala. Né? Por exemplo, a era digital, ela bate, né? E aí os alunos chegam e falam, eu vou entrar em um ponto agora que esse é o perigo. O Museu de Língua Portuguesa mesmo, quando fez a reinauguração, não lembro a data, mas foi ou no final de 2020 ou agora em 2021 ainda, eles soltaram no Twitter lá um convite. E o convite estava escrito que era para todos, todas e todas, Museu de Língua Portuguesa. Aí você para e pensa, tá, por que eu não posso usar? O Museu de Língua Portuguesa tá soltando o bagulho aí numa rede social, isso inflamou. A primeira consequência que o museu teve foi a negação dos grandes nomes no comparecimento. Ué, mas isso aí não é oficial. Por que vocês estão buscando a inclusão? Tipo assim, mas espera aí, você está buscando a inclusão ou você quer surfar na onda para ter uma informação aí? Tipo assim, eles quiseram dizer assim, que tipo, não tava lá o Ivanildo Bechara lá no negócio. É tipo, a galera... Tá ligado? Não é assim. Então, assim, eles queriam realmente incluir ou eles queriam tipo, aproveitar, deixa ali que isso está em uma ascensão para chamar a galera, para a galera defender essa parada, galera que nem sabe como funciona o Museu de Língua Portuguesa. E de qualquer forma, independente da intenção, eles conseguiram. Né? Com certeza, né? Inflamou. Né? Se tu jogar aí, convite Museu de Língua Portuguesa, vários jornais, enfim. Tem várias críticas de pessoas influentes, né, na língua portuguesa, então assim, é um processo complicado. E essa questão que você falou de se estar aparecendo em filmes, novelas, nós temos um exemplo agora, né, que foi publicado há poucos dias, que é uma novela da Rede Globo, que ela trará essa linguagem neutra, né, de gênero. Então, isso aí já vai estar presente, se não me engano, em horário 9. Então, assim, tá. Quando que a Globo se posicionou, assim, por exemplo, a essa causa? Nunca. Não, o que eles querem? A gente sabe ou não, querendo ou não, acompanhando as notícias, enfim, é uma emissora gigantesca, é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, né? E tem perdido força. Mas assim, aí eu entro no outro questionamento, vou mandar uma mensagem lá pra eles e vou falar assim, muda o nome pra Globo. Muda aí, Globo. Aí age um negócio, até, por exemplo, o cara vai e muda, por exemplo, essa variação do E, né, o E lá, só que mantém o artigo. Sim, o amigo. O aluno. Mas então é masculino, tá ligado? Então, assim, existe muito isso, justamente o que eu falo, é a falta de conhecimento, tá ligado? Então, a pessoa que, vamos utilizar um exemplo assim, eu posso neutralizar a pessoa mudando a frase. Então, por exemplo, eu falo assim, a Ana veio aqui hoje. E se a partir do momento que eu tiro o artigo, só fica assim, Ana veio aqui hoje. Tá neutro. É o nome da pessoa. Ou assim, beleza, mas essa pessoa, a identidade social não é esse nome dela, não se reconhece assim, então utiliza o nome da pessoa. O nome vai ter que ter, né? Então assim, cara... que já é permitido. O cara quer ser chamado de José, de Francisco, vai lá e muda. Exato. Entendeu? Não precisa mudar a língua portuguesa pro cara específico. Essa questão, então assim, é uma questão que, por exemplo, a Globo é como se fosse... Cara, é igual às lojas, né? O Felipe teve aqui semana passada. Sim. Ele entende mais que eu, né? Sobre isso. Então, o que a loja visa? Vender para nichos, né? Então, assim, tem uma loja lá que está precisando dar uma inflamada nas vendas. Vou fazer uma publicidade, vou soltar essa publicidade no Instagram, utilizando a linguagem neutra de gênero. Eu vou abraçar um determinado grupo e esse grupo vai começar a consumir meus produtos. A ideia da Globo é a mesma. É igual esse caso que a gente viu agora há pouco sobre essa empresa que entrou em contato comigo. É uma empresa que está se posicionando no mercado, é uma empresa que atende um público jovem, que quer estar no meio desse público e quer fazer um trabalho com influenciadores. Então, a partir do momento que ela quer fazer, ela precisa, digamos assim, entrar na onda, né? Com certeza. E aí os caras já mandaram ali no textinho já uma linguagem neutra. É muito aquela coisa de querer ser a empresa politicamente correta. Tipo, você querer ser aceito. Porque assim, na visão da empresa, se eu me posicionar, os caras vão... Então, só que eu acho que é um grande erro também, né? Não, você demonstra quem você realmente é.
aquela coisa, quando a gente fala assim, quem lacra não lucra. Né? Então, e ambos, tanto você, hoje está muito na alta a questão do conservadorismo, do liberalismo, enfim, até os próprios conceitos hoje tem nada a ver do que os teóricos fundamentavam antigamente, mas assim, é muito essa. Então, tanto se você é muito conservador, você é bolsonarista, você é então você é da esquerda. Então, assim, está muito nessa ideia. E se você implementa muito isso, você nicha muito seu público. Por exemplo, os funcionários, ou seja, está muito alta a participação dos empresários, dos empreendedores na política, né? Apesar que não pode mais financiar campanhas, né, de empresas, teoricamente, você vê que clientes selecionam. Por exemplo, se lá o dono, o proprietário de tal empresa favorável a político X, ele não compra. Viu? Eu já tive essa pergunta no escritório. O cliente chegou e pediu onde que chegou durante a primeira conversa, a primeira reunião, perguntou qual partido eu defendia. E eu sabendo que era uma pessoa que defende Lula, né? PT no caso, Lula. E aí eu fiquei assim, como assim, né? O que interfere? O que vai mudar? Não, porque se você for Bolsonaro, eu falei assim, olha, meu voto foi no Bolsonaro, não estou dizendo que eu concordo com total as ideologias dele, mas no momento da minha decisão, a pessoa mais coerente com o que eu tenho para minha vida era ele. Sim. Então é isso. Deu certo. Mas poderia não ter dado por causa disso. Tem-se um problema nessa questão dessa linguagem neutra aí, que a pessoa provavelmente, eu não me posiciono contra, eu me posiciono contra que isso se torne oficial, tá? Por quê? Não tem base teórica para que isso se torne oficial, tá? São, igual você falou, uma questão ali de gênero biopsicossocial, certo? É para reconhecimento, é para inclusão deles, tranquilo se eles usarem isso aí, tá? Porque uma das vertentes aí que nós temos na linguística, que é aquela área que nós comentamos, que analisa tudo que permeia o falante, né? Tem-se a análise de discurso, tá? Então a análise de discurso, ela tudo que a gente fala, tudo que eu estou falando hoje aqui, tudo que você está falando, tudo que o diretor falou aqui que você chegou, a gente reproduz todas as horas, todo momento que a gente fala, ideologia. Então, assim, são as crenças que eu tenho, o que eu trago para a verdade. Não existe, digamos, neutralidade nisso. Não, tudo que é dito tem carga ideológica, tá? É mais ou menos, basicamente é definido assim por essa linha de estudo, essa linha de pesquisa. Então, assim, e o grande problema nessa linha de pesquisa, né, nessa questão de reprodução ideológica através do discurso, é que muitas vezes, em muitos casos, assim, eu não tenho dado, enfim, é um achismo meu, eu acho que a gente mais reproduz do que produz, tá? Porque nós somos influenciados o tempo todo. E quando eu reproduzo, por exemplo, assim, independente do partido político, enfim, isso fica fora daqui. Quando tem lá aquela vez que teve alta, enfim, o Bolsonaro foi lá e soltou, toma cloroquina que resolve o bagulho, tá ligado? Que você não vai ficar mal e tal. Beleza? Aí, o que por exemplo, os apoiadores foram lá reproduzir o discurso dele. Então, o que é esse processo? É uma reprodução ideológica. Eu estou reproduzindo uma ideologia que não me pertence. Assim, Ninguém foi a fundo pesquisar. Eu simplesmente acatei o que o cara falou. Eu estou usando o exemplo porque isso foi na mídia, né, com uma força total. Então, assim, eu estou reproduzindo uma ideologia. Então, aí tu chega e pergunta, mas é aquela pergunta, tá se baseando em quê? O cara falou, velho. Tá, quem que é esse cara, tá ligado? Então, assim, eu defendo sim que essa linguagem neutra se torne oficial e tal, precisa dessa inclusão. Tá, mas você está se baseando na pessoa que te influenciou a apoiar, você está se baseando em qual estudioso, entendeu? Exato, porque assim, quando eu trabalho redação, é a pergunta que eu faço. O que é um argumento para você? É um achismo, eu acho, ou você constrói o argumento baseado em um dado concreto, uma pessoa, né, um estudioso, enfim. Então, cara, essa influência ideológica é o que a era digital inflama. E outra coisa também, isso tem muito a ver com alienação. Né? Marx, né, apesar de eu não concordar com nada que o Marx fala, mas existem termos, né?
que são interessantes, por exemplo, alienação, né? Que vem da raiz aliux, né? O que é isso? Aquilo que é externo a mim. Então, por exemplo, a mesma raiz, né, a portuguesana, que seria do alien, do que alheio, ou seja, quando a gente fala da conversa alheia, é aquilo que não me identifica, que não pertence a mim. Tipo isso, eu me posiciono com base naquilo que outras pessoas têm como convicções. Eu só falo sim, senão não, beleza, porque tal pessoa falou, mas eu não estou pertencente, eu não me identifico com aquilo que eu estou fazendo, que eu estou realizando. E é aí que entra essa questão, tipo, é uma reprodução ideológica, tá? Não é uma produção, é uma reprodução ideológica. E essa questão da Globo é interessante que a gente tocou nesse assunto, porque eu mesmo estou desenrolando aí um artigo e tal, que eu estou analisando justamente essa questão de um tratamento diferente em duas notícias distintas sobre travesti. Então, por exemplo, uma ela se tornou, se eu não me engano, professora da Universidade Federal, a primeira lá, não lembro se era na Bahia, enfim, agora não me recordo a memória. E ela, enfim, na notícia ela é colocada lá em cima e tal, com reconhecimento mesmo que a pessoa merece, tá? Pela conquista dela, querendo ou não, é uma conquista importante, tá? Eu sou contra e tal, cara, valoriza a conquista. Cientificamente é monstruosa. Uma pessoa. É a primeira. É mérito da pessoa, entendeu? E é querendo ou não, uma evolução aí de posicionamentos sociais, né? E na outra, a travesti foi morta, o cara, ela era garota de programa. O cara contratou o programa dela e tal, aí na realidade ele fez o programa e matou ela. Tirou o coração dela e guardou na geladeira. Nossa! O que acontece? Nessa notícia não aparece como a sua identidade social, tá? São artigos masculinos para se referir. Então, assim, a ênfase dessa notícia é colocada toda no cara que matou, tá ligado? Quem era o cara, o que esse cara fazia. Aí tinha um parágrafo lá que dizia os dados dessa travesti, mas considerando o seu registro e tal, sabe? Em nenhum momento tratava como ela gostaria de ser conhecida socialmente. Isso a gente tem que respeitar. Então, assim, a Globo, e isso é a ideologia da emissora, tá? Porque a característica do gênero textual notícia não conter o nome do autor, tá? É obrigatório? Não é? Tem. Tu vai entrar e tu vai achar. Por coincidência ou não, a notícia boa tinha e a ruim não. Então, assim, beleza, aí o que a Globo quer fazer agora? Quer trazer para perto, né? Quer trazer espectador, na realidade, né? Quer que consuma um produto dela. Então tá, mas qual que é a ideologia? É uma falsa ideologia? O que eles estão aplicando, tá ligado? Porque lá quando a gente entra no site e faz essa busca, tudo encontra outro, né? Tem essa disparidade ideológica aí, tá ligado? E o que acontece? Essa questão da ideologia presente na notícia, ela não vai fazer referência ao que quem assinou a notícia acredita, e sim o veículo de comunicação. Ele está reproduzindo, porque assim, antes dele ir lá e publicar, alguém vai lá e avalia. Né? Mas olha só, que interessante, ontem eu acho, se não me engano, a Record publicou, falou ao vivo no programa, né? Sobre um shopping, se não me engano, que estava explodindo, que pegou fogo. E na verdade era uma simulação. Era uma simulação, os caras meteram ao vivo. Aham. Os caras meteram ao vivo. Era uma simulação, mano. Por Deus. A que ponto chegamos? Né? Tava assim, era urgente, embaixo, assim e tal. Não foi o bate. Não foi isso. Não foi. Não foi. Não, é tenso assim você julgar, né? Eu imagino que para o veículo de comunicação, por exemplo, um caso como esse, né, mais específico, talvez ali era tão importante tentar dar prioridade a essa notícia que nem deu tempo de correr atrás de uma fonte real. Só que, pô, você tá jogando. Cara, você jogar merda no ventilador, mano. Não, e aí tá ligado, aí pega o tiozão no WhatsApp, putz, os caras mandou uma foto. Não, virou uma neve. Tá ligado? Por quê? É isso que acontece. Você tá reproduzindo uma parada que você nem te pertence. Nem te pertence, tá ligado? Então é um pouco complexo, mas assim, cara, essa questão, igual eu comentei anteriormente, oficialmente eu acredito, no meu ponto de vista, construído aí com uma base teórica e tal, que isso não seja oficializado. Eu acho que isso não acontece, não tem o porquê, não se tem dados para que se comprove esse uso e se torne oficial.
Eu acho que isso aí vai virar mesmo aquela questão ali do socioleta, variação linguística, para ser utilizado nesses nichos, assim, sabe? Assim como, igual eu falei, a linguagem médica, enfim. E Lucas, a gente vai ter que falar para você voltar lá uma outra vez aqui, porque é bastante assunto. Na verdade, sobre a língua portuguesa, tem vários assuntos. Você tem que voltar aqui para falar do curso de redação que você está desenvolvendo aí, para você falar como que a galera tem acesso, vai ser online, se vai ser book, se vai ser na Hotmart, como é que vai ser esse curso aqui? É uma plataforma real. Aí, ó, na Monetize. Mas, desde já, agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela todo esse conteúdo, né? Que eu acredito que aqui, o cara, meu Deus, velho, tanta coisa aqui que um livro, também uns 10 livros pra pegar aí, que o cara soltou pra nós aqui em 1 hora, né? Se você isso que é né? É a pontinha do iceberg, menos a pontinha do iceberg ali, né? É um pozinho ali de cima, que dá muito conteúdo, né? Então, assim, agradecer mesmo pela disponibilidade, né? Eu queria deixar aí um desafio para vocês, que eu tenho certeza que muitos terão opiniões diferentes sobre isso, né? Então, deixem aí um comentário, comentem o que vocês pensam sobre o assunto, se alguém já tem alguma base sobre isso também, comentem aí, a gente está doido para dialogar mais com vocês sobre isso. E se inscreva, tá? Tem gente que assiste o vídeo inteiro e não se inscreve, E se você não sabe o que é se inscrever, vai ter um sininho ali, é o sino? Tem o sino da notificação também, mas aqui embaixo, aqui, ó, tem ali, tá escrito assim, inscreva-se nesse canal. Então, galera, primeiramente, a oportunidade, cara, massa demais, esse projeto de vocês eu acompanho, enfim, nem por eu conhecer essa pessoa aí. Se eu fosse por ela, eu não acompanhava. Obrigado. Tá ligado? Então, assim, agradecer a oportunidade. Eu sei que é um tema aí que está em ascensão ainda. Eu acredito que continuará, porque isso se tornará mais visível agora, né? Questão midiática. Então, agradecer a oportunidade de a gente trocar essa ideia aí, cara. É incrível o projeto de vocês. Eu tô me sentindo. Tá só no começo. Mas então, para finalizar, pessoal, como o Alisson falou, caso vocês tenham alguma dúvida, manda aí, que eu mesmo respondo, faço questão de responder, mas assim, peço uma coisinha, dá uma pesquisada antes de realizar a pergunta, só, simples, tá ligado? Para que essa dúvida, às vezes com uma pesquisa básica aí, às vezes consegue ter uma noção. Se for algo mais específico, manda aí, respondo tranquilamente. Tem meu Instagram, certo? Pode mandar lá também, bem tranquilo. Então, acima de tudo, antes de querer, né, às vezes a gente pensa em descer a lenha antes de respeitar. Não, primeiramente o respeito, independente de como a pessoa se reconhece, enfim, isso eu tenho como base na minha vida, tá? O respeito em primeiro lugar. E não adianta a gente sair chutando balde falando que isso é uma patifaria, isso e aquilo, porque isso terá uso, tá? Isso a gente vai encontrar, pode ser que a gente encontre em alguns dicionários na língua portuguesa, pode ser que apareça. Com certeza, mas é o que eu falei, são nichos, né? Isso vai aparecer em nichos, às vezes, que, como eu falei, para a pessoa ter uma comunicação efetiva, um diálogo concreto, né? Vai ser no nicho dela, entendeu? Ela não vai conseguir sair falando assim, por exemplo, na rua, que as pessoas não vão entender, tá? Então, eu acredito que isso será caracterizado como mesmo uma variação linguística e, oficialmente, do meu ponto de vista, não será. Show. É isso, gente. Obrigado a todos. Alisson, pode mais um? Pode mais um.